Na aula anterior, nós obtivemos a equação chamada Lei dos Gases Ideais. Agora nós vamos voltar nos processos termodinâmicos aplicando essa lei para descrever esses processos. Então, o primeiro que nós vamos falar é sobre o trabalho adiabático de um gás ideal, ou seja, o trabalho realizado num sistema quando não há variação de energia devido a trocas pelo calor. Ou seja, a quantidade de energia trocada através do calor é zero. Assim, de acordo com a primeira lei, nós temos que a variação da energia interna é igual ao trabalho. O trabalho, por sua vez, é integral de PDV, de um volume VI até um volume VF. Se por simplicidade escolhermos um processo que também é isobárico, ou seja, com pressão constante, além de adiabático isobárico, a pressão sai fora da integral e a integral da equação 108 se transforma na equação 109. Como o trabalho e a variação de energia interna são iguais, então a variação de energia interna depende da diferença de volume e da pressão. Agora, utilizando a equação dos gases ideais, dada pela equação 111, e isolando o volume, nós podemos substituir a equação 112 na equação 110 e reescrever a variação de energia interna como NR, temperatura final, menos a temperatura inicial. Ou seja, mostrando que também nesse caso, a variação de energia interna depende apenas da diferença de temperatura, como nós tínhamos visto anteriormente. Outra propriedade interessante de se analisar nos gases é a capacidade térmica. Então, o gás ideal é um modelo de um gás real. A capacidade térmica, ela de certa forma mede a capacidade em um material de receber ou de transferir energia. Agora, a capacidade térmica, ela depende do tipo de processo que é feito. Então, para isso, nós vamos utilizar o gás ideal e verificar esse tipo de informação. A capacidade térmica, ela é definida como a quantidade de energia transferida pelo calor dividido pela variação de temperatura. Logo, eu posso escrever, então, uma variação infinitesimal de energia como sendo a capacidade térmica vezes a variação infinitesimal de temperatura menos a pressão vezes uma variação infinitesimal de volume. O sinal de menos que aparece aí se deve ao sentido que eu estou atribuindo à energia transferida ou recebida pelo trabalho, na equação 416. No entanto, se o trabalho for realizado de maneira isovolumétrica, dV é zero, logo, eu tenho a variação de energia interna infinitesimal, vai ser a capacidade térmica a volume constante, vezes uma variação infinitesimal de temperatura. Então, note que nessa expressão, a variação de energia interna ela está relacionada com a capacidade térmica a volume constante CV. Vamos considerar esse processo infinitesimal mostrado no diagrama PV, onde o sistema sai de um estado A e pode ir para um estado C, onde ele muda de volume, vai de um volume V para um volume V mais dV, e sai de uma temperatura T para uma temperatura T mais dt. Ou ele pode ir para um estado B, onde ele mantém o volume constante, no entanto, ele vai de um estado de uma pressão P para uma pressão P mais dP, e de uma temperatura T para a temperatura T mais dt. Ou seja, nesse caso, nós temos dois processos diferentes. Um processo isovolumétrico e um processo isobárico. Então, de A para C, nós temos um processo isobárico e de A para B, um processo isovolumétrico. Nós acabamos de ver que a variação de energia interna no processo isovolumétrico é CV dt, dada pela equação 117. Agora, de A para C, o volume é constante, e de B para a pressão é constante. Tanto de A para B como de B para C, ocorre uma variação de temperatura. A temperatura sai de T e vai para T mais dt. E a energia interna é função apenas da temperatura, como nós vimos anteriormente. Logo, o que acontece? A variação de energia interna num processo a volume constante e a variação de energia interna num processo a pressão constante são iguais, de tal forma que eu posso escrever a equação 119. CV dt é igual a CP dt menos PDV, onde CP
é a capacidade térmica à pressão constante. Bom, da lei dos gases ideais, nós temos que PV é igual a nRT. Agora, diferenciando a equação dos gases ideais, ou seja, considerando variações infinitesimais de temperatura, volume e pressão, nós podemos escrever a equação 120 como mostrado na equação 121. Para um processo isobárico, a pressão constante, o termo VDP se anula, nós ficamos com apenas o termo nRDT igual a PDV. Se nós substituirmos agora a equação 122 na equação 119, nós chegamos na equação 123, onde eu tenho CVDT igual a CPDT menos RDT. Ou seja, essas variações infinitesimais de temperatura, isso não vai influenciar na relação entre as capacidades térmicas a volume constante e a pressão constante. Então, o que nós notamos aqui é que a capacidade térmica a pressão constante é a capacidade térmica a volume constante mais N vezes R, onde N é o número de mols e R é a constante universal dos gases, como mostrado na equação 124. Essa equação é a chamada relação de Mayer. E o que ela diz para a gente? Que a capacidade térmica a pressão constante ela é maior do que a capacidade térmica a volume constante. Ou seja, a capacidade de receber ou doar ou entregar energia de um gás é diferente se o processo é feito a pressão constante ou a volume constante, que é uma das informações que a gente pode atribuir para os gases reais, embora a gente tenha usado o gás ideal. Então, desde que o gás que nós estamos analisando seja um gás dentro dos limites da aplicação de um gás real, ideal, a relação de Mayer é verificada. Agora vamos analisar o processo adiabático num gás ideal. Nós já vimos anteriormente o processo adiabático no escopo da primeira lei da termodinâmica. No entanto, vamos voltar a ele agora utilizando um gás ideal. No processo adiabático, nós sabemos que a variação de energia, a transferência de energia devido ao calor é igual a zero. Logo, uma variação infinitesimal da energia interna vai ser igual a menos PDV, deve ser apenas ao trabalho. No entanto, nós sabemos também que a variação de energia interna para um processo que ocorre a volume constante é igual a NCV/dt, como mostrado na equação 126. Como a variação da energia interna ela é a mesma e só depende da diferença de temperatura, nós podemos igualar as equações 126 e 125 e obter a equação 127. Da equação dos gases ideais, nós temos que PV é igual a nRDT, e nós podemos diferenciar essa equação para ver as relações das variações infinitesimais de volume, pressão e temperatura, obtendo a equação 129. Da equação 129, nós podemos isolar a quantidade VDP, onde eu tenho que essa quantidade é igual a nRDT menos PDV, e posso substituir a equação 129 na equação 130, substituindo aquela quantidade PDV pela quantidade NCV/dt, como mostrado na equação 131. Agora nós temos dois termos comuns ali, de temperatura e o número de mols, então nós podemos reescrever. E se utilizarmos a relação de Mayer, nós vemos que podemos escrever a equação 132 para apenas 1 mol como Cp igual a Cv mais R. Ou seja, eu tenho que VDP é igual a NCP/dt, que é a equação 4.135. Nós temos essas duas equações, VDP igual a NCP/dt, equação 135, e menos PDV igual a NCV/dt. Vamos dividir a equação 135 pela equação 127. Nós obtemos a equação 136. Então, do lado esquerdo, eu tenho a relação de VDP dividido por PDV, e do lado direito, menos Cp sobre V. Nós podemos isolar os termos de pressões e de volume, obtendo a equação 137, e definir a razão Cp/Cv como gama. Então, a capacidade térmica a pressão constante dividida pela capacidade térmica a volume constante é igual a gama. Logo, substituindo essa definição da equação 138 na equação 137, nós obtemos a equação 139. Integrando a equação 139, então do lado esquerdo eu vou integrar de uma pressão inicial até uma pressão final, e do lado direito eu vou integrar de um volume inicial até um volume final,
Como o gama não depende da variação de volume, ele sai da integral. Resolvendo essa integral, nós obtemos o quê? Ln de PF por PI é igual a menos gama Ln de VF por VI. Essa equação pode ser reescrita utilizando a propriedade dos logaritmos e aplicando a exponencial em ambos os lados, nós chegamos na equação 444. Nós podemos escrever as pressões e volumes iniciais de um lado e as pressões e volumes finais de um outro. Então eu tenho que PI VI elevado a gama é igual a PF VF elevado a gama. Então, em processos adiabáticos, não é o produto PI-VI que se conserva, como no caso dos processos isotérmicos, mas o produto PI-VI elevado a gama é igual a PF-VF elevado a gama. Então, no processo adiabático, a pressão é inversamente proporcional a V elevado a gama, enquanto que no processo isotérmico, a pressão é inversamente proporcional a 1 sobre V. O que isso significa? Significa que a curva adiabática é uma curva que decai mais rapidamente com o aumento do volume. Ou seja, nesse gráfico nós temos a linha pontilhada, é uma curva isotérmica, que decai por 1 por V, e a curva adiabática é uma curva que decai por 1 sobre V elevado a gama, decaindo mais rapidamente. Então, num processo isotérmico, nós temos que a quantidade de PI e VI é constante, a quantidade de PV, o produto PV é constante, e num processo adiabático, a quantidade de PV elevado a gama é constante. Lembrando que gama é a razão das capacidades térmicas a pressão constante e a volume constante. Na próxima aula, nós vamos começar o estudo da segunda lei da termodinâmica.